Olá, seja muito bem-vindo à Liga dos Inovadores, o podcast do Expresso que conta as inovações que as empresas estão a desenvolver e a lançar em Portugal. Eu sou a Elizabeth Miranda. E eu sou Pedro Lima. E hoje voltamos ao setor da saúde e desta vez para falar com a Ovion. O som que abriu este episódio foi-nos trazido pelo José Luís Santos. O José Luís é diretor de negócios estratégicos da farmacêutica. E Pedro, muito rapidamente, o que é que podemos dizer sobre a indústria farmacêutica e sobre esta empresa em particular? Olha, Elizabeth, em pouco tempo não vai ser fácil contar o que esta empresa, já com 66 anos, tem feito desde que foi lançada em 1959. Ela foi lançada por Ivan Vilax e por outros refugiados húngaros que vieram para Portugal e continua nas mãos da família Vilax. Tem lançado algumas tecnologias inovadoras na produção de comprimidos. E inovam numa área sobre a qual geralmente não pensamos muito, não é? Que é a capacidade de absorção dos medicamentos. Precisamente, os comprimidos tornam-se inúteis se não forem devidamente absorvidos pelo organismo. É interessante podermos, enquanto consumidores, ter uma visão mais integrada sobre estes produtos. Também é interessante destacar que a Ovion não tem marca própria, não é, Pedro? Produz para marcas internacionais. O nome não aparece carimbado nas caixas de medicamentos, mas é possível que em vários produtos farmacêuticos esteja lá o cunho da empresa. Portanto, eles, sem revelarem quem são os clientes, sempre vão divulgando que exportam boa parte do que produzem. Sim, e nesse caso estão muito próximas daquilo que faz o resto da indústria farmacêutica, que é muito exportadora. Na indústria da saúde temos tido, de facto, um crescimento muito forte das exportações de ano para ano. Para dar um exemplo, no ano passado as exportações atingiram um novo recorde de 4 mil milhões de euros, que é um aumento muito significativo de 21,6% face ao ano de 2023, e exportamos atualmente para 183 mercados, sendo os principais clientes destas empresas os Estados Unidos, seguidos da Alemanha, Espanha, França, Bélgica. 183 mercados é quase todo o mundo, portanto são indicadores encorajadores sobre a vitalidade do tecido económico. Sim, sem dúvida, mas, por exemplo, os principais tipos de produtos exportados são os preparados farmacêuticos, que já representam 82,8%. Mas também podemos falar de importações. Pedro, gostamos muito de números, mas acho que vamos cortar-nos o tempo da antena por enquanto e para já avançamos com o José Luís Santos. Quando digo às pessoas que sou entendedor de chamadas na nossas empresas, há quem ache graça, o que eu entendo. E há quem não entenda, o que eu também entendo, e por isso eu passo a explicar. Um entendedor de chamadas, também conhecido como gestor dedicado, é alguém que sabe ouvir. Alguém que, em vez de tentar vender, tenta entender. Por falar nisso, tenho de entender. Ninguém o entende como nós. Muda o seu negócio para nós empresas e seja atendido e entendido por um gestor dedicado que o conhece. Saiba mais em nós.pt/empresas. José, viva, seja muito bem-vindo à Liga dos Inovadores. Muito obrigado, bom dia. José, que som é este que nos trouxe? Bem, este som é um som típico de uma área de produção na indústria farmacêutica. É um som que nós gravamos na nossa área de produção em contínuo de comprimidos, nos Estados Unidos, na nossa fábrica dos Estados Unidos. E, portanto, para quem não está habituado, parece que o prédio está em obras, não é? Temos, assim, alguns sons zumbidos, alguns batuques, mas de facto, acaba por ser o som que as pessoas que trabalham nesta indústria estão habituados, nomeadamente no que se refere às tecnologias que nós usamos na Ovion. Tecnologias de spray drying e as tecnologias de produção em contínuo de comprimidos, que mais tarde podemos vir a falar em mais detalhe. O que nós ouvimos são grandes fornos a funcionar e a fazer comprimidos. São equipamentos de aço, são equipamentos de aço inox que trabalham em simultâneo e onde nós processamos pós. E os pós têm tendência a agarrar-se às paredes, não é? Como nós, se calhar, temos essa experiência em casa, não é? Quando fazemos alguma receita com pós. E neste caso, nós manuseamos pós e os pós têm tendência a agarrar-se às paredes. E o barulho que nós ouvimos é o barulho de vibradores que nós temos que usar para soltar os pós das paredes. Para sacudir as paredes, para nos poder permitir continuar com o processo de produção, para que no final tenhamos o comprimido ou tenhamos a forma final desejada. José, a Ovion tem 66 anos de vida e várias patentes lançadas, mas quais são assim as principais inovações que de facto a empresa introduziu no mercado? Se eu puder, se calhar explicava um bocadinho o processo de produção ou de formulação de um medicamento e se calhar também explicar um pouco qual é que é o papel da Ovion nesse percurso.
Se calhar vou dar o exemplo de um comprimido, que é algo que todos nós conhecemos, não é? Há outras formas, de fazer chegar um medicamento a uma pessoa, por injeção, por inalação ou outras vias, mas o comprimido é algo que é bastante conhecido para a maioria das pessoas. Como é que isto começa? Para produzir um comprimido, o comprimido tem uma substância que vai ter uma função terapêutica, que vai tratar uma doença, e essa substância tem que ser primeiro, desenvolvida, construída, se puder usar esse termo, como se fosse um puzzle, não é? Um puzzle é constituído por peças, não é? Por blocos, se calhar numa perspectiva mais técnica aqui na indústria farmacêutica, e o que os nossos químicos fazem é construir este puzzle peça a peça, de forma que no final este puzzle tenha os componentes necessários para permitir ter a função terapêutica. E o puzzle pode ser com muitas peças ou com poucas peças? Exatamente, e o que nós temos estado a observar na indústria farmacêutica é que no passado o puzzle era pequeno, o que nós chamamos as moléculas pequenas, que tratavam um determinado tipo de doenças, e com o passar dos anos as coisas, entre aspas, mais fáceis já foram todas endereçadas. Portanto, os anos vão passando, os investigadores e as grandes empresas vão endereçando grande parte das doenças, e começamos agora a abordar doenças mais complexas, né? E que requerem também puzzles mais complexos e maior dimensão. Nos dias que correm, estes desafios são cada vez mais complexos para os nossos engenheiros, para os nossos cientistas e para os nossos clientes. Pronto. Isto é a primeira fase do desenvolvimento de um medicamento, na forma do comprimido. Numa segunda etapa, temos que garantir que este composto, que é produzido, este puzzle, tem que ser, na forma do comprimido, tem que ser solúvel em água. E porquê? Porque quando nós tomamos um comprimido, o comprimido tem que se desintegrar no nosso estômago e a substância tem que se dissolver no nosso estômago. Para quê? Para que depois essa substância consiga ser absorvida por nós e passar para a nossa corrente sanguínea. Mas para tal acontecer, o primeiro passo tem de ser que essa substância tem que ser solúvel em água. E se calhar aqui um dado estatístico, cerca de 70% dos medicamentos em desenvolvimento, a nível mundial, têm problemas de solubilidade. Portanto, isto é um grande desafio. Ou seja, consegue-se fazer o comprimido, mas depois ele não é eficiente. Exatamente. Se quiser, assim, num extremo, poderíamos tomar um comprimido, o comprimido desintegrava-se, mas a substância, como não se dissolvia, entrava no nosso organismo e era expelida sem ter a sua função terapêutica e sem ter o objetivo desejado. Não servia para nada. Não servia para nada, basicamente. Pronto, exatamente. E, portanto, é aqui que entra o segundo passo do desenvolvimento farmacêutico, que tem a ver com o que nós chamamos tecnicamente um aumento da biodisponibilidade dos medicamentos. O que é que isto quer dizer? O que isto quer dizer é que temos que garantir que essa substância se dissolve em água e que consegue ser absorvida pelo organismo para a corrente sanguínea, nesta sequência de passos, porque sem isso o medicamento não terá a função desejada. E é aqui que entra, se calhar, a segunda tecnologia que é necessária, onde a Ovion é líder mundial neste momento, que é a tecnologia de spray drying. Portanto, a tecnologia de spray drying, ou secagem por pulverização, usando aqui um termo em português, é uma tecnologia que permite transformar uma substância, o tal puzzle que nós criámos ao início, que não é solúvel em água, conseguimos transformar fisicamente este composto e gerar um pó que é totalmente solúvel em água. E isto é algo que é claramente diferenciador do ponto de vista da Ovion, e é um serviço que a Ovion fornece aos nossos clientes, que sem o qual os nossos clientes não teriam um caminho execuível para colocar o seu medicamento no mercado. Consegue dar-nos um exemplo prático de como é que essa transformação se processa? Eu tenho um pozinho branco, açúcar, que não dissolve em água. Exatamente. Como é que secagem é esta? O que é que eu faço em cima do açúcar para que ele se derreta? Não, o que nós fazemos é o seguinte: imagine que você tem um pó, que quando tenta com uma colher, vamos colocar este pó num copo de água, por mais que misturemos, fica no fundo do pó. Não há forma daquele pó se dissolver. O que nós fazemos aqui com esta tecnologia de spray drying, o que nós fazemos é dissolvemos esse pó num outro solvente, que não água, um solvente orgânico, é uma substância, são outros tipos de solventes que dissolvem tudo, e depois com esta tecnologia de secagem extremamente rápida, nós secamos e produzimos estes pós numa questão de poucos segundos, e para dar se calhar um bocadinho uma perspectiva visual do que a tecnologia faz. Por exemplo, quando nós regamos o jardim, não é? Temos ali um aspersor que vai, de certa forma, fazendo ali um leque de água para regar o jardim. O que nós fazemos aqui é alimentamos esta solução deste solvente com esta substância que não era solúvel em água, mas é solúvel no solvente. Alimentamos esta solução a este equipamento que tem nós chamamos um nozzle, tem um bico, onde nós vamos fazer um spray, e esse spray é constituído por gotas muito pequenas, que depois é sujeito a uma temperatura muito elevada, com um gás de secagem,
Essas gotas muito pequenas são secas de uma forma extremamente rápida e eficiente, uma questão de segundos, e neste processo de poucos segundos nós geramos partículas muito pequenas, e essas partículas sim são solúveis em água, imediatamente solúveis em água. Portanto, o que nós geramos no fim acaba por ser um pó, pode ser branco, pode ser creme, pronto, pode ter diferentes tonalidades, mas é um pó que consegue, endereçar o tal problema de solubilidade. Transformamos um pó que ao início não era solúvel, transformamos esse pó num pó que no final é imediatamente solúvel em água. E isto permite resolver cabalmente os problemas dos nossos clientes. Mas então, portanto, os comprimidos, a pessoa, em vez de passar a tomar o comprimido, utiliza, portanto, esse pó, digamos assim, ou volta a ser uma... Pode ser. Ou volta a uma fórmula de comprimido. Se pensarmos em que o objetivo final é ter um comprimido, isto acaba por ser um passo intermédio. Fazemos o puzzle, garantimos que essa substância que foi construída através desse puzzle é solúvel em água, e agora temos um pó que nós vamos misturar com outro tipo de substâncias para lhe dar volume, e no final utilizamos tecnologia para produzir o comprimido. E é nesta fase que nós estamos agora a investir. A Ovion está agora a investir também em tecnologia que nós chamamos de downstream, portanto a tecnologia do passo final do desenvolvimento farmacêutico, em que vamos produzir a forma final do fármaco que permite então produzir o medicamento e entregar ao cliente o produto final que vai ser consumido pelas pessoas. Vocês chamam-lhe, portanto, ingredientes ativos farmacêuticos. Exatamente. E quais são os mais difíceis de dissolver? Em que medicamentos especificamente? Há se algo que nos possa aplicar a determinada doença que seja mais complexo? Não. Nós somos uma empresa que produz sob contrato para as grandes empresas farmacêuticas e nós abordamos os problemas que nos chegam numa perspectiva de plataforma. O que é que isto quer dizer? Nós temos estas tecnologias, temos tecnologias de spray drying, temos tecnologias de produção de comprimidos e são tecnologias que nós tentamos que sejam o mais universais possível. Portanto, numa perspectiva de plataforma. Portanto, independentemente do tipo de doenças que essas moléculas irão tratar, nós olhamos para o problema do ponto de vista técnico e perguntamos que tipo de problemas é que esta molécula nos traz. Do ponto de vista técnico, independentemente se é uma molécula que tende a tratar uma doença oncológica ou outro tipo de doenças, nós olhamos para o problema desta forma. Nós temos questões de confidencialidade, porque não poderemos partilhar detalhes acerca de grande parte dos produtos com os quais trabalhamos, mas temos alguns casos em que a utilização desta tecnologia nos permitiu resolver problemas muito sérios. Portanto, temos um caso da hepatite C, que essas moléculas que foram utilizadas para praticamente erradicar a hepatite C há cerca de 10 anos, essas moléculas beneficiaram bastante deste tipo de tecnologia que eu agora falei. Estas moléculas eram moléculas que não eram solúveis em água, essa categoria de moléculas não eram solúveis em água, e através da utilização desta tecnologia de spray drying, nós conseguimos endereçar e resolver esses problemas e arranjar forma de produzir os medicamentos que mais tarde permitiram que esta doença fosse praticamente erradicada ao nível global. Portanto, só para ver se percebi, quando a Bayer, por exemplo, lança uma aspirina, a Bayer sabe que aquele princípio ativo é anti-inflamatório, vai ter um conjunto de vantagens. Exato. E pede a uma Ovion que façam-me um comprimido com estes princípios ativos, já vos dão os ingredientes. Agora, certo. O facto de eles terem a receita original, que tem a sua inovação, não significa que ela tenha um efeito final produzível, o efeito final que se pretende, seja não é? Exatamente. Aí entram vocês a garantir que aquilo tem uma tradução prática. Exatamente. Eu se calhar até podia usar aqui outro exemplo assim mais prático do dia a dia. Vou trazer aqui se calhar um exemplo da culinária. Não é que eu seja grande cozinheiro, mas se calhar é algo que todas as pessoas percebem, não é? Imaginemos nós que temos uma receita fantástica que fazemos em casa, fazemos para a nossa família e fomos aprimorando ao longo de meses ou de anos. E temos a receita muito bem oleada e sabemos fazer a receita e no nosso equipamento, não é? Na nossa cozinha pequena, com os nossos utensílios. Não é? Imaginemos agora um caso em que nos chega um novo desafio. Agora queremos fazer chegar esta receita fantástica, com o mesmo sabor e a mesma qualidade, a um evento com milhares de pessoas. Como é que o fazemos? E é aqui que entra uma empresa como a Ovion. Usando aqui este exemplo, imaginemos que teníamos que ter uma equipa de cozinheiros a aprender connosco acerca da nossa receita, e eles iriam então garantir em primeiro lugar que conseguem aprender a fazer exatamente da mesma forma, com o mesmo sabor, a mesma qualidade, a receita que nós aprimoramos ao longo de anos, e depois conseguem, desenvolver uma forma de produzir aquela receita em quantidades
bastante grandes, para poder fazer chegar aquela receita a um conjunto muito mais alargado de pessoas. E a Ovion trabalha de forma muito semelhante na indústria farmacêutica. Os clientes chegam com as suas receitas, não é? com os seus ingredientes ativos, as substâncias que tratam as doenças, chegam-nos com essa substância, porque essa substância é que realmente é claramente inovadora, não é? Normalmente estão sob patente. E o desafio que nos trazem é: vocês conseguem produzir esta substância em quantidades muito grandes e, além disso, em muitos casos tem problemas de solubilidade, como há pouco falei. Como é que nós vamos resolver o problema de sabendo nós que a substância cura a doença ou trata a doença, como é que nós vamos resolver o problema de colocar esta substância num comprimido que se dissolva e que essa substância consiga chegar ao objetivo final? Então, aproveitando a sua analogia com o bolo, o tamanho do bolo importa, ou seja, num comprimido nós temos comprimidos grandes, pequenos, cápsulas, medicamentos em pó, supositórios. Que diferença faz e quem é que decide o que é mais eficaz? É na vossa fase ou numa fase anterior? Tipicamente é um trabalho que é feito pelos nossos clientes. Os nossos clientes chegam-nos com objetivos muito concretos. Por exemplo, eu quero produzir um comprimido, ou quero produzir uma cápsula, ou quero ter uma forma injetável. O que nós fazemos enquanto especialistas técnicos na matéria, é, em muitos casos, nós sugerimos caminhos alternativos. Nós tivemos, se calhar, casos em que nos chegaram com um tipo de formulação, que é um termo técnico, um tipo de formulação, se calhar que não era um comprimido, que era outro tipo de veículo, não é? Com o qual administramos o medicamento. E nós, através do nosso trabalho, poderemos demonstrar ou poderemos, de certa forma, apresentar um menu de opções aos nossos clientes. Mas acaba sempre por recair nos nossos clientes, que são as grandes empresas farmacêuticas, a decisão acerca de que veículo é que pretendemos utilizar. Os clientes perguntam se vocês conseguem, portanto, resolver o problema. Vocês conseguem sempre ou há missões impossíveis que tenham já? Há problemas muito complexos. E também é aqui que nós, Ovion, temos vindo a investir do ponto de vista de inovação e desenvolvimento tecnológico grande parte dos nossos esforços. No sentido de, sabendo nós que temos uma plataforma forte, que é através da utilização da tecnologia de spray drying, em que conseguimos resolver os tais problemas de solubilidade, estamos sempre ativamente à procura de outro tipo de opções para juntar ao nosso menu, ao nosso portfólio de ferramentas, com os quais nós consigamos resolver problemas cada vez mais complexos, porque as moléculas, os tais puzzles iniciais, estão-se a tornar cada vez mais complexos, cada vez mais moléculas de maiores dimensões, que nos apresentam desafios diferentes daqueles que tínhamos, se calhar, há 10, 15 anos atrás. E, portanto, nós não podemos ficar estagnados e temos que continuar sempre à procura de soluções inovadoras, e temos um conjunto de parcerias e novas inovações neste espaço que nos vão, talvez, fazer evoluir a tecnologia. E o tempo médio que demora a encontrar essas soluções? Há assim algo que nos possa dizer? Quanto tempo é que investigações podem durar 20 anos, se calhar, e outras demoram 2 meses? No ciclo de desenvolvimento de um produto farmacêutico, em média demora cerca de 12 anos, desde o início até ao fim. Se calhar tem um dado estatístico interessante, é o de que para um medicamento chegar ao mercado foi preciso testar 50 mil diferentes alternativas, não é? Numa fase muito preliminar. Portanto, são precisos 50 mil testes de pequena escala no laboratório, escala muito pequena, para que chegue um medicamento ao mercado. A Ovion não endereça, se calhar, numa fase tão preliminar, este tipo de soluções. Nós entramos numa fase mais posterior, onde as moléculas que nos chegam já estão em fase mais adiantada do ciclo de desenvolvimento. Mas o que eu posso dizer é que quando as moléculas nos chegam, quando os desafios nos chegam, os clientes têm sempre muita pressa, não é? Portanto, os clientes são as grandes empresas farmacêuticas que estão sob pressão para colocar os seus medicamentos no mercado. E porquê? Porque normalmente estes medicamentos estão sob patente, e as patentes têm um tempo de vida de 20 anos, e fazendo as contas, 20 anos menos 12, quer dizer que há ali 8 anos, ou há 8 anos em que podem, realmente colocar o medicamento no mercado e daí tirar proveito. Portanto, da perspectiva dos nossos clientes, os nossos clientes têm sempre muita pressa, por assim dizer, para colocar medicamentos no mercado. Isto quer dizer que a Ovion, como faz parte desta cadeia, nós também estamos normalmente sempre sob pressão dos nossos clientes para desenvolver as soluções certas. Respondendo à sua pergunta, quanto tempo é que demora a encontrarmos as soluções? Tipicamente nós não temos muito tempo. Nós temos sempre um conjunto de semanas ou meses para endereçar problemas técnicos
e para produzir as quantidades desejadas dos nossos clientes. Isto também reflete um bocadinho também a necessidade da Ovion, enquanto empresa, investirmos não necessariamente em conjunto com os nossos clientes, mas também investimos nós próprios, com os nossos parceiros, em soluções tecnológicas que nos permitam reforçar o nosso conhecimento, a nossa oferta, para que possamos ter um tempo de resposta muito, muito mais célebre. E consegue dar-nos exemplo de 1 ou 2 medicamentos em que tenham intervindo e que estão à venda nas farmácias? Devido a questões de confidencialidade, nós não podemos partilhar muitas informações. Eu se calhar poderia falar de um medicamento que a Ovion apoiou, em termos de desenvolvimento farmacêutico, que é um medicamento para a fibrose cística, com o nosso parceiro Vertex. Portanto, a Vertex Pharmaceuticals é uma empresa norte-americana, sediada em Boston. Portanto, isto é uma parceria pública que tivemos com eles, que começou há cerca de 10 anos nos Estados Unidos. Eu fiz parte desse esforço e o objetivo ali era, em conjunto, a Ovion e a Vertex, desenvolver uma tecnologia de produção em contínuo de comprimidos que permitisse acelerar o ciclo de desenvolvimento desse fármaco em específico. A fibrose cística é uma doença terrível que afeta principalmente as crianças e para a qual não existia à data um tratamento que permitisse uma melhoria da qualidade de vida substancial das crianças. E esse medicamento que a Vertex Farmacêutico nos trouxe, o desafio que nos trouxe na altura, permitia ter um impacto significativo na qualidade de vida das crianças e por isso a Vertex Pharmaceuticals decidiu investir nesta nova tecnologia de produção em contínuo de comprimidos, e foi um projeto que chegou à Ovion em 2016, onde nós instalámos o equipamento na nossa fábrica dos Estados Unidos, onde nós contratámos uma equipa. Este equipamento e esta tecnologia é bastante sofisticada. A produção em contínuo. A produção em contínuo de comprimidos é uma tecnologia sofisticada. Utiliza tecnologia de ponta em termos de sensores, em termos do tipo de software que é utilizado para correr este tipo de equipamento. E a razão pela qual o nosso cliente se decidiu focar neste tipo de tecnologia é que é uma tecnologia que permite acelerar de uma forma bastante substancial este ciclo de desenvolvimento de levar um medicamento até ao mercado. Permite saltar etapas e em vez de demorarmos, se calhar, 12 anos a colocar um produto no mercado, podemos cortar este tempo de desenvolvimento, se calhar, para metade. O que isto, de uma perspectiva, não só em termos da empresa, do impacto financeiro que pode ter, mas especialmente em termos de providenciarmos o acesso do medicamento às pessoas que necessitam, neste caso as crianças, não é, que sofrem desta doença terrível. A utilização desta tecnologia tem realmente aqui um impacto fantástico. Mas essa produção em contínuo é que é uma espécie de produção em série? Se calhar uma forma simples de explicar, imagina novamente aqui o bolo. A culinária, não é? Que nós Estamos temos a ficar com fome. Que nós fazemos uma coisa de cada vez, não é? Portanto, nós primeiro misturamos ali a farinha e os ovos e depois juntamos, se calhar, a água, outro tipo de ingredientes, noutro recipiente à parte, ou aquecemos a água num recipiente à parte, juntamos o açúcar, etc. Fazemos um passo de cada vez em recipientes diferentes. Aqui o que nós fazemos com esta tecnologia é que interligamos todos os passos. É como se tivesse um bolo em que, uma linha de montagem, não é? Em que entra no lado os primeiros ingredientes. À medida que os ingredientes vão avançando no processo de uma forma automática, são adicionados outro tipo de ingredientes. O bolo é cozido, num tapete rolante, por assim dizer. Acho que conseguimos imaginar, não é, um bocadinho este paralelismo. E com esta tecnologia nós conseguimos algo que era feito por uma equipa bastante grande, se calhar até feito em empresas diferentes, em locais diferentes, nós conseguimos, no mesmo edifício, com uma única equipa, conseguimos produzir um medicamento em tempo, num tempo recorde, se quisermos comparar com o processo de produção convencional. E desta forma, o nosso cliente, em conjunto, com os seus parceiros, conseguem colocar um medicamento no mercado de uma forma que de outra forma não conseguiam fazer. E conseguem garantir que cada comprimido tem a mesma dosagem? Certo. Isso é sempre no nosso desenvolvimento do farmacêutico, nos nossos laboratórios, faz sempre parte do nosso pacote de desenvolvimento. Nós temos sempre que garantir que a qualidade do produto final é aquela que é desejada. Portanto, quando nós desenvolvemos os nossos processos de produção, são desenvolvidos de forma a que a qualidade do produto seja sempre primordialmente endereçada. Portanto, isso é algo que não é negociável, por assim dizer. E depois, o próximo passo é garantir que conseguimos produzir as quantidades necessárias no tempo desejado. Em junho do ano passado, portanto, foi inaugurada uma nova linha de produção precisamente em contínuo. Mas vocês vão abrir também uma fábrica no Seixal em 2027. Vai servir para quê essa nova fábrica? Já está decidido? Sim, a fábrica do Seixal é uma fábrica, só para termos uma ideia, a Ovion é uma empresa que tem fábricas em diferentes locais. Temos uma fábrica
em Portugal, em Loures, temos uma fábrica nos Estados Unidos, uma fábrica em Macau e temos uma fábrica na Irlanda. Esta nova fábrica do Seixal é uma fábrica que, em termos de área, consegue encaixar em termos de área todas as fábricas combinadas do grupo. Só para termos uma ideia da dimensão, é realmente um espaço bastante grande que nos permite ter muita capacidade de expansão. O que já comunicámos e o que comunicamos também aos nossos clientes é que nós temos muita margem para expansão e muita margem de manobra. Portanto, e o que eu posso dizer é que nós vamos, de certeza, instalar mais capacidade produtiva nestas tecnologias de bandeira, que eu agora referi, na tecnologia de spray drying, na tecnologia de produção de comprimidos, mas quem sabe o dia da manhã. Como eu falei inicialmente, as moléculas estão-se a tornar mais complexas, os desafios são cada vez mais difíceis de endereçar e requerem, se calhar, soluções que nós hoje ainda não sabemos quais serão. E, portanto, nós temos muitas parcerias que estamos agora a iniciar, seja com empresas de referência, seja com parceiros académicos e de investigação científica, que nos permitem ir testando novas formas alternativas de endereçar este tipo de problemas, para que mais tarde, caso encontremos outro tipo de plataformas que resolvam os problemas que ainda não conhecemos, nós temos capacidade e temos espaço físico para instalar essas novas tecnologias na Ovion. Vocês vendem quase tudo para o exterior, certo? Certo, portanto, em termos do nosso negócio, grande parte, ou exclusivamente, todas as nossas vendas são feitas para outros países que não Portugal. Entre Estados Unidos, Europa e Japão, os clientes estão principalmente distribuídos por estas três geografias. Por essas geografias. E nunca pensaram ter medicamentos com a vossa própria marca, com a marca Ovion? Esta questão provavelmente já foi colocada muitas vezes, mas... Certo. Portanto, nós somos uma empresa que lá está, como eu expliquei há pouco, nós produzimos sob contrato para as grandes empresas farmacêuticas. Não é para já algo que esteja nos nossos horizontes. Portanto, é um modelo de negócio que está cada vez a ser mais procurado pelos nossos clientes. Portanto, não é só a Ovion que está a ter sucesso neste espaço. Há muitas empresas neste espaço, que trabalham neste espaço, que operam neste espaço, providenciam o mesmo tipo de serviços que estão a ter bastante sucesso. Portanto, entrar num espaço diferente, nunca dizemos nunca, não é? Mas de momento não está nos nossos horizontes. E em termos de faturação, do que os Estados Unidos têm um peso muito grande, não é? Vimos indicadores que apontavam para cerca de 60%. Exatamente. Da faturação. Estão presentes nos Estados Unidos e, enfim, este é um dos temas que tem estado em cima da mesa na atualidade. Temos, portanto, uma nova administração nos Estados Unidos e que tem aplicado tarifas por todo o lado, com avanços e recuos. Isso de alguma forma prejudica a vossa atividade? Como é que... O que eu posso dizer é que a Ovion está atenta. Imagino que grande parte das empresas ao nível mundial esteja atenta a este tipo de dinâmicas, não é? Portanto, são questões que a nossa administração está bastante atenta e que eu não me pretendo alongar aqui nesta conversa. O que eu posso dizer, se calhar, é que estando nós presentes em todas as geografias relevantes, estamos na Europa, estamos na China, estamos nos Estados Unidos, temos escritórios no Japão, na Índia. Somos uma empresa global e, estando nós atentos, obviamente vamos tentando encontrar as melhores formas de ir resolvendo os problemas dos nossos clientes, que são esses realmente aqueles que nós temos que dar resposta. O José chegou à Ovion há quanto tempo? Fala-nos um bocadinho da sua equipa e do que faz. Pronto, eu cheguei à Ovion há cerca de 14 anos. Eu neste momento trabalho numa equipa de gestão de negócio. Portanto, eu tenho responsabilidade sobre uma parte do negócio da Ovion, que é um negócio que em português posso usar o termo engenharia de partículas, que abarca um bocadinho a tecnologia de spray drying e outras tecnologias semelhantes. Portanto, a nossa equipa olha para o negócio da Ovion sob o ponto de vista estratégico e também temos uma intervenção do ponto de vista operacional, quando encontramos ou riscos ou oportunidades de melhoria. Portanto, a nossa equipa interage diretamente com qualquer área da organização, tendo em vista ou correção ou endereçar de alguma oportunidade que nós possamos encontrar. Vocês são conhecidos como uma das empresas portuguesas que têm mais doutorados. Exatamente. Doutorados em quê? Engenharia química, outras? Se calhar, historicamente, há 20, 30 anos atrás, a Ovion era constituída principalmente por químicos e engenheiros químicos. E porquê? Porque os químicos são os especialistas que conseguem construir os tais puzzles que eu expliquei ao início. São as pessoas que estudam, não é? Que estudam esse tipo de temáticas e são especialistas na produção, no desenvolvimento, na síntese das moléculas, na construção dos puzzles. E depois os engenheiros químicos são tipicamente os profissionais que conseguem
transformar um processo que é feito num laboratório, a muito pequena escala, usando o paralelismo da receita na nossa cozinha, e conseguem desenvolver um processo que consiga produzir em grande escala, em grandes volumes, o tipo de medicamentos. Com o passar dos anos, a Ovion foi-se diversificando, não só em termos de áreas de atividade, mas também em termos do percurso e do background das pessoas. E à data de hoje nós temos uma variedade bastante grande em termos de background das nossas pessoas. Nós temos não só químicos e engenheiros químicos, mas também temos engenheiros mecânicos, temos pessoas com estudos na área de bioquímica, também de biologia, de farmácia e, obviamente, noutras partes da empresa, gestão, área financeira, etc. Nós somos uma empresa que se acabou por tornar bastante eclética nesse espaço. E é desse tipo de pessoas, com esses perfis, que andam à procura? Exatamente. Portanto, a Ovion, também decorrente da grande expansão que está agora a levar a cabo, e é uma expansão que está a ser levada a cabo em diferentes geografias. Temos a fábrica dos Estados Unidos, que está em franca expansão. Temos a fábrica na Irlanda, onde também estamos à procura de muitos especialistas, muitos cientistas, muitos engenheiros. E como referiu há pouco, a fábrica do Seixal vai ser a fábrica onde nós vamos ter o maior potencial de expansão e necessariamente a Ovion irá ter que encontrar muitos profissionais, muitos especialistas, muitos cientistas, muitos engenheiros para nos ajudar nesta nossa missão de trazer estes medicamentos o mais rápido ao mercado e em grandes quantidades. Tem também parcerias com universidades e com centros de investigação, como referiu há pouco, e com empresas também, não é? Exatamente. Eu posso referir alguns exemplos. Temos uma parceria com o IBET, que é um instituto de investigação sediado em Oeiras, e a parceria com o IBET é bastante interessante porque é uma parceria que nos vai permitir entrar em espaços que para nós são desconhecidos. Portanto, aproximar-nos cada vez mais da biologia, do impacto que o medicamento tem nas pessoas. Portanto, é um espaço onde a Ovion tem muito a aprender. E esta parceria que originou uma empresa que a Ovion criou em conjunto com o IBET, que se chama ViSync, vai nos permitir dar os primeiros passos neste campo. Também posso referir, talvez, algumas parcerias no campo de spray drying, a tal tecnologia que nos permite dissolver em água os produtos, não é? Portanto, nesse espaço posso falar de uma parceria com uma empresa dinamarquesa, a Zerian. E o que essa empresa dinamarquesa nos trouxe foi um novo tipo de substância que permite não só solubilizar estes ingredientes ativos, portanto torná-los solúveis em água, mas fazer com que esses compostos consigam ser absorvidos pelo nosso organismo, ou seja, chegar à corrente sanguínea de uma forma mais eficiente, que é uma tecnologia chamada Disperson. Isto é algo que nós também estamos a co-desenvolver, portanto é um modelo de negócio que nós estamos cada vez mais a levar a cabo com este tipo de empresas, que é o co-desenvolvimento de tecnologia, onde as duas partes tiram benefício. No caso do nosso parceiro Zerion, obviamente, sendo eles o produtor deste composto, que permite resolver problemas, tem aqui mais um caminho para valorizar o seu composto. No caso da Ovion, nós temos mais uma ferramenta para juntar ao nosso leque, ao nosso menu de opções para apresentar aos nossos clientes, para resolver os problemas dos nossos clientes. Se calhar também posso referir uma parceria agora na área da produção em contínuo dos comprimidos, que é uma parceria completamente diferente. Enquanto a parceria anterior tinha a ver com um novo material, uma nova substância que permite resolver problemas concretos, na área de produção de comprimidos temos uma parceria com a GEA, GEA, que é uma empresa líder de mercado no fabrico de equipamentos de produção de comprimidos, e o que nós estamos a fazer com eles é a co-desenvolver equipamentos que sejam mais eficientes e que consigam, de uma forma ainda mais célere, colocar os medicamentos no mercado. Nós estamos a trazer, enquanto utilizadores finais, o nosso conhecimento e a nossa forma de ver como é que a tecnologia consegue evoluir, e eles, enquanto especialistas na construção do próprio equipamento, conseguem então dar resposta às nossas necessidades. E bastante recentemente nós anunciámos uma nova máquina que foi desenvolvida em conjunto, que se chama CDC Flex, e é uma máquina que realmente permite flexibilidade, permite ser bastante flexível e permite ter uma forma ainda mais célere e mais eficiente de produzir os comprimidos
para que os nossos clientes consigam saltar ainda mais etapas a ser mais rápido. na tal corrida, não é? De colocar o medicamento no mercado o mais depressa possível. O mais depressa possível para ter, obviamente, o retorno financeiro, mas também para levar o medicamento às pessoas que dele necessitam, que em alguns casos são doenças que não têm tratamento, não é? Em que não existe tratamento disponível e claro está, quanto mais rápido nós conseguimos trabalhar, mais rápido também as pessoas que precisam dos medicamentos irão ter acesso. José, vamos a 3 perguntas finais que fazemos sempre aos nossos convidados. Uma delas a olhar para o futuro. De que inovação gostaria de estar aqui a falar connosco daqui a 5 anos? Daqui a 5 anos. No mundo farmacêutico é pouco tempo, é já amanhã. Porque os ciclos de inovação no mundo farmacêutico são ciclos relativamente longos. Isto tem a ver também um bocadinho com a forma como a indústria farmacêutica lida com o risco. É tipicamente uma indústria conservadora. O que eu posso dizer é que nós, Ovion, enquanto líderes de mercado na tecnologia de spray drying, nós vamos de certeza continuar a inovar neste espaço. Estamos a inovar no espaço de spray drying e daqui a 5 anos prevemos ter ainda mais opções para oferecer aos nossos clientes. Estamos a ter desafios cada vez mais patentes na produção em grande escala de grandes volumes deste tipo de medicamentos, que é um paradigma para o qual ainda não estávamos totalmente capacitados. Portanto, nós prevemos ter muita inovação neste espaço. Na plataforma de produção em contínuo comprimidos, nós estamos agora a dar os primeiros passos. O Pedro referiu que nós anunciámos o ano passado a instalação de mais uma destas máquinas na nossa fábrica de Loures. Estamos a continuar esse caminho, vamos instalar a 3ª máquina na nossa fábrica dos Estados Unidos. E o que eu espero, se eu tivesse uma bola de cristal, daqui a 5 anos gostaria de ver que a Ovion se teria tornado líder de mercado também nesta tecnologia. Acho que o caminho está a ser trilhado nesse sentido. E no geral, penso que e voltando ao ponto da expansão, dos nossos planos de expansão, nomeadamente a nova fábrica do Seixal, eu penso que essa nova fábrica, com toda essa capacidade de expansão, nos vai permitir criar as condições para entrarmos em novos espaços. Portanto, daqui a 5 anos, talvez ainda não estejamos preparados para introduzir tecnologias que nós não conhecemos. Portanto, vamos ter que dar os passos necessários e, normalmente, estes ciclos de inovação tendem a demorar mais tempo do que 5 anos. Mas eu prevejo que estes sementes que nós agora estamos a plantar já tenham começado a dar alguns frutos e nós já tínhamos alguma visibilidade acerca das tecnologias que iremos instalar. E com os preços dos medicamentos a tendencialmente descerem com essa eficiência que vão alcançando. Pode-se dizer isso? Pronto, do nosso ponto de vista, a nossa eficiência vai de certeza aumentar. Nós vamos nos tornar mais competitivos em termos do custo de produção, no que diz respeito ao custo de produção do nosso componente, mas o preço do medicamento é definido pelo quando chega ao mercado é definido pelos nossos clientes. Claro. Portanto, nós aí somos um ator relativamente pequeno nessa temática. Ainda que compreenda a questão, é algo onde a Ovion não tem uma intervenção direta. E que concorrente mais inveja? Não usaria a palavra inveja, mas se calhar admiração. Utilizaria admiração ou utilizamos como referência em termos de competidores. Eu posso dizer que alguns nomes, se calhar os nomes não são conhecidos para a maioria das pessoas, mas se calhar posso explicar um bocadinho que competidores é que eu pessoalmente vejo como referências no setor. Por exemplo, empresas como a Lonza. A Lonza é uma empresa que sediada na Suíça. Eles são referência no desenvolvimento de novas tecnologias. Algo que nós estamos agora a começar os primeiros passos. Esta é uma empresa que está bastante consolidada no mercado neste tipo de negócio. Empresas como a WuXi, que é uma empresa chinesa que tem, em termos de dimensão e acesso a cientistas e especialistas de topo, não tem par. Portanto, e a ideia de que a ideia de que há 20 anos atrás que a China era um país que estava se calhar um pouco atrás relativamente aos Estados Unidos e à Europa, à data de hoje já não é o caso. Na indústria farmacêutica, as empresas chinesas estão claramente na crista da onda, e a WuXi é uma empresa que, pela dimensão e também por estar onde está, não é? Em termos de população, etc., tem acesso a muitos cientistas, muitos especialistas de topo, mas também tem uma forma de trabalhar bastante rápida em termos de flexibilidade. Portanto, são referências neste espaço. Se calhar só para fechar em termos de referências, uma das empresas que para mim é uma referência neste setor é a Thermo Fisher, que é uma empresa sediada nos Estados Unidos da América, e é uma referência porquê? Porque eles conseguem ter um leque
extremamente alargado de soluções e plataformas e tecnologias que oferece aos seus clientes. E é um caminho que a Ovion também pretende trilhar, no sentido de oferecer cada vez mais Mas opções aos nenhuma nossos delas clientes. É a vossa concorrente direta, ou é? Todas elas são concorrentes diretas. Obviamente a Ovion tem prevalência, se calhar, no campo de spray drying. Nós somos tidos como os líderes mundiais neste espaço, na área farmacêutica. Mas, obviamente, em termos de dimensão, né, em dimensão da empresa, nós estamos em patamares diferentes. A Ovion está num patamar diferente em termos de volume de faturação e dimensão da empresa. São empresas claramente diferentes do ponto de vista de estrutura, mas também do ponto de vista de que tecnologias é que endereçam. Portanto, aspiracional. Pronto, exatamente. Olha, e quem é o gestor que mais admira? O gestor que mais admiro. É uma pergunta complexa de se responder. Eu pensei um pouco acerca deste ponto e eu não podia deixar de referir o fundador da Ovion, o engenheiro Ivan Vilax. Portanto, isto foi uma pessoa que teve a visão de criar uma empresa farmacêutica baseada no conhecimento, na inovação. Portanto, o engenheiro Ivan Vilax, na gênese da empresa, desenvolveu um leque muito alargado de patentes. Entendeu que a propriedade intelectual seria a base da sua empresa e criou esta empresa num país que não era seu. Portanto, o Ivan Vilax, o húngaro, não é? que depois se radicou em Portugal com a sua família e teve o sucesso que se conhece. Também, se calhar, gostaria de refletir, não necessariamente gestores de referência, mas, se calhar, pessoas no espaço farmacêutico que tiveram um impacto substancial na sociedade. Eu gostava de referir as pessoas que foram galardoadas com o Prémio Nobel em 2023, que foram... Prémio Nobel da Medicina. Katalin Karikó e Drew Weissman são investigadores radicados nos Estados Unidos, na Universidade de Pensilvânia, que foram responsáveis pela tecnologia do RNA mensageiro. Portanto, isto também um bocadinho para ligar aos exemplos que eu tenho dado, das plataformas que nós usamos para endereçar problemas. E esta tecnologia do RNA mensageiro é a plataforma que foi utilizada pela BioNTech e pela Moderna para desenvolver as vacinas que vieram a resolver ou mitigar o problema do Covid-19. E a história acho que é engraçada de se contar, porque se olharmos para trás, estes dois investigadores tiveram muitos problemas. O seu trabalho foi rejeitado pelas revistas da especialidade técnica na altura, em 90 e tal, ou no início dos anos 2000, ninguém acreditava na tecnologia. Os seus trabalhos eram rejeitados e eles tiveram que ter perseverança, né? Tiveram que ir insistindo, tiveram que encontrar caminhos alternativos e, na verdade, passado todos estes anos, a tecnologia que eles desenvolveram no laboratório foi a tecnologia que se veio observar que veio a resolver a pandemia do Covid-19. Muito bem. José, muito obrigado por ter aceitado o convite para vir à Liga dos Inovadores. O prazer é meu. Eu sou o Pedro Lima. Eu, Elizabeth Miranda. Em estúdio connosco temos o Gustavo Carvalho, no apoio à gravação e edição. A sonoplastia é do Hugo Oliveira. Na Liga dos Inovadores contamos ainda com o apoio do ex-ministro da Economia, António Costa Silva, e dos professores Isabel Rocha e Ricardo Paes Mamed. Eles são os nossos curadores. A fotografia é de José Fernandes, a capa de Tiago Pereira Santos. A coordenação é de Joana Beleza e Miguel Prado e a direção de João Vieira Pereira. Siga e subscreva a Liga dos Inovadores na sua plataforma preferida ou em expresso.pt.